Então, a gente está aqui nesse encontro de uma parceria com a FIA Progesa e a Labora. Ela foi uma parceria que foi mobilizada e construída pela Liga Labora, vou falar um pouco mais aqui na frente, e hoje a gente está aqui no nosso 5º encontro. A gente vai ter como facilitador aqui, quem vai estar acompanhando vocês é o Sérgio Serapião. O Sérgio, ele é cofundador, CEO da Labora, ele é um empreendedor social já que tem vários reconhecimentos, uma estrada longa que ele percorreu, e ele tem uma grande experiência com longevidade, vai estar aqui ajudando a provocar, cutucar as questões junto com a Alessandra, e também vai estar representando aqui a voz do pessoal que está participando, está assistindo a gente de casa, está aqui na sessão ao vivo, vai poder fazer as perguntas, o Sérgio vai ajudar a reunir, vai colocar a experiência dele e trazer aqui as provocações para dentro do debate. Quem vai estar fazendo uma exposição aqui do caso, né, a partir desse, que vai estar falando aqui do tema da nossa sessão de hoje, vai ser a Alê, né, a Alessandra, a Alê, nossa querida Alê. Então, ela é uma diretora de recursos humanos, é a diretora de recursos humanos da Kimberly Clark Brasil, tem uma carreira extensa aí em diferentes setores, empresas, atuando na área de RH, eleita profissional de RH do ano e super parceira, super pessoa incrível aqui, sempre disposta a participar dessas discussões e contribuir com o tema da inclusão da diversidade. Quem ajudou a construir esse encontro foi a Liga Labora. Então, a Liga Labora, da qual a Alessandra faz parte, da qual o Sérgio faz parte, é essa iniciativa que junta executivos engajados, empresas inconscientes e a tecnologia da Labora para construir esse futuro que a gente quer alcançar, né? Onde a gente tenha possa construir mais de 100 mil posições de trabalho para profissionais com mais de 50 anos. Tá? A gente quer realmente poder incluir essa parcela da população brasileira, que hoje em dia está em 54 milhões de brasileiros e está crescendo. Então, a gente tem os nossos embaixadores, quem vem fazendo parte, teve alguns deles que já estiveram aqui com a gente, a Márcia Costa, o Pedro Pitella também estiveram conduzindo sessões, e a Malena esteve aqui em todos fazendo esse papel de facilitação, sempre contribuindo aqui também. E hoje a gente está concluindo aqui um percurso lindo que a gente fez, de 4 sessões já realizadas, estamos realizando a 5ª sessão, mais a sessão Out of the Building, a gente foi lá, fez uma imersão, teve gente que participou, que está aqui hoje, onde a gente teve a oportunidade de entrar em contato com os sêniores que dentro da plataforma Labora estão se reinventando para o trabalho. Então, a gente aqui vai ter a oportunidade de fazer um fechamento muito bacana com vocês. Para quem está chegando agora, bem-vindo. Para quem esteve com a gente esse tempo todo, obrigado por estar aqui junto nessa caminhada. E estamos aqui encerrando a sessão de hoje aqui com a sessão de implementação de programas de inclusão geracional. Muito bem, então quem vai conduzir aqui é a nossa querida Alê. Eu queria chamar só o Sérgio aqui, que está aqui representando, né, a Alê como embaixadora da Liga Labora, o Sérgio aqui representando a própria Labora. Falar um pouco assim, o que você espera que o pessoal que está assistindo de casa pode aprender hoje, o que podem esperar, quais que são as perspectivas do encontro, e aí a gente passa para a Alê. Sérgio, por favor. Super legal, obrigado, Ricardo, pela apresentação e introdução. Olá a todos de novo, para quem chegou agora. Meu nome é Sérgio Serapião, sou CEO da Labora, e é um super prazer estar aqui nesse 5º encontro, substituindo hoje aqui a Malena. Também acho que é muito importante a gente saudar aí ela que abriu as portas da FIA, o professor Isaac também, que abriu a porta da FIA para o começo dessa parceria, fazendo aí esse primeiro curso aberto, a gente fez questão que esse primeiro fosse aberto, para profissionais de RH e profissionais interessados em acelerar essa possibilidade de inclusão. O assunto diversidade e inclusão tem crescido, né, na agenda das empresas, o assunto diversidade geracional ainda é muito novo. Então, muitas pessoas perguntam para a gente, mas dá mesmo? Mas eu tenho a prioridade de gênero, eu tenho a prioridade de racial. Em 2000
e 58 eu vou começar a falar em diversidade geracional. Mas não, calma, não é assim não, dá para fazer, e por isso que a gente trouxe aqui a Lê, que tem também esses mesmos dilemas, né? Está numa grande empresa, super complexa, tem que sempre priorizar. E como é que a gente dá prioridade às diversidades e como é que a gente realmente monta esse caminho? Então, essa foi a intenção de criar esse espaço. Super obrigado, Ale, por essa abertura, por teu tempo, pela parceria, né? E a todos que estão aqui, a gente vai, depois da fala da Ale, vai estar aqui trocando. É menos um espaço de aprendizado, mas um espaço de mão dupla aqui, né? Como é que está a experiência de vocês? O que a gente pode estar aí colaborando e verificando se com a experiência da lei da Kimberly, a gente pode estar acelerando o processo de todo mundo, né? Essa é a nossa intenção. Sem mais delongas, Ale, vamos lá. Super obrigada. Boa noite novamente a todos e muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês, né? Nós desenhamos uma agenda, porque eu tive input, feedback, retorno, né? A gente, há muitas mãos aqui, de uma forma mais prática, para compartilhar o que a gente vem fazendo na Kimberly, de diversidade de uma forma geral, e aí com um zoom em gerações, e espero que possa gerar aí boas perguntas depois. Então, eu não quero me alongar muito na apresentação, vou ter que me cuidar, porque eu adoro falar, então vocês me cortem, se for o caso, para que não corra esse risco. Só um minuto, deixa eu ver se o som tá tudo direitinho aqui. Sim? Foi. Sim. Tá ok. Que ótimo. Então, tá bom. Então, vamos lá, né? Na Kimberly, nós temos esse hashtag que a gente fala We Are KC, We Are Inclusive. Então, foi um movimento que nós começamos, né, mais recente, a nossa estratégia e nossa jornada de diversidade, ela é mais longa, mas a gente vem com essa campanha desde 2019, do We Are Inclusive. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso também, então só para fazer essa introdução. E antes de contar da Kimberly, eu trouxe esse slide. Oi. Só para dizer que assim, tem uma barra na parte superior do slide que está ficando nos dois slides. Eu não sei se é assim mesmo, mas no anterior, por exemplo, estava bem em cima da frase. Dava para ver só o S e V, né? Então ele corta desde o CLA. Isso, aí ó, você está andando com isso. Ah, então tá, é a barra que tem aqui o mute, etc. Ah, tá. Põe ela para baixo, põe ela o mais para baixo possível. Olha, esse é o mais para baixo que ela fica. Continua atrapalhando? A gente está vendo ela está na frente do slide. Que estranho, então, assim, né? Estranho. Okay. Normalmente não é só para você saber. Normalmente ela não aparece, né? Mas obrigada. Eu vou movimentando aqui para que não comprometa o conteúdo. Obrigada. E se tiver mais alguma coisa, vocês vão me contando que a gente vai se adequando aqui. E eu trouxe esse slide, esse primeiro slide aqui, quando eu estava pensando sobre o que eu ia dividir com vocês, porque é uma condição para que a gente possa avançar nessa agenda, a gente se conectar com a causa. Então, quando a gente olha para o tema de diversidade, hoje em dia tem vários números que suportam a importância do tema de diversidade para a organização. Então, a gente pode sim dizer que hoje a McKinsey já tem estudos que falam que organizações que têm diversidade como um valor e como uma prática é 21% mais rentável do que as demais comparáveis do mesmo setor. Com diversidade étnica, esse número sobe para 33%, são 33% mais rentáveis. A gente tem dados de que empresas que são mais diversas são 2 vezes mais inovadoras do que empresas que não são. A receita varia de 26% para 45%, a receita que vem de inovação. Então, sobre vários prismas que a gente olha o tema, sobre a perspectiva concreta, números, estatísticas, enfim, faz todo sentido. Mas, no fim, não dá para a gente resumir o tema a um tema de representatividade. De olhar o que temos na sociedade e trazer dentro da organização unicamente, como se isso fosse uma meta, simplesmente. Mas o grande desafio
está em como a gente vai propiciar dentro da organização uma mudança profunda na forma como a gente lida com as nossas relações, com as nossas crenças, com o mundo que está ao nosso redor. Então, quando a gente olha para o tema desta forma, e aí, através dele, o impacto que a gente causa e pode causar no desenvolvimento de cada uma das pessoas que se conecta com o tema individualmente, em cada universo, pequeno ecossistema em que esse tema é inserido, porque a gente acaba desenvolvendo os demais stakeholders, desenvolvendo a comunidade onde a gente está inserida, a gente começa então a entender um propósito maior, e é esse propósito maior que engaja e que traz resultados diferenciados quando a gente fala de diversidade. Então, vamos falar assim de estratégia, de KPIs e etc., mas eles não são suficientes se a gente não olha para o tema a partir desse olhar humano, né? Do que é que a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui, neste momento do universo em que a gente está vivendo agora, né? E aí, claro, né, como eu comentei, tem muitos porquês para a gente falar de diversidade, né? Além de ser, obviamente, a coisa certa a fazer, né? Os dados que eu comentei, que, né, não é só o politicamente correto, é um tema que cresceu muito na pauta, né? Por conta da pandemia, né? Então, nós tivemos, nesse último ano, de uma forma muito mais exacerbada todas as diferenças que a gente tem no nosso país e no mundo, de uma forma geral, desde países que têm acesso à vacina, países que não têm, pessoas que têm condição de trabalhar em casa, pessoas que não têm, pessoas que estão vivendo um momento de dificuldade muito grande por não terem muitas vezes o que comer, né? Vide aí todas as campanhas que estão sendo realizadas, felizmente estão sendo realizadas, para que minimamente as pessoas possam sobreviver. Então, foi um dos parâmetros, né, que nos levaram e nos leva a olhar para esse tema, né, como ele cresceu nesses últimos 2 anos e principalmente nesse último ano e meio. E o ano passado, com o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e com o case que aconteceu aqui no Brasil, em uma rede varejista em Porto Alegre, foi um tema que mobilizou muito a sociedade para que a gente pudesse colocar ainda mais em pauta de o que nós estamos fazendo, né? Qual é a nossa responsabilidade sobre esses temas? Como é que a gente está olhando, tratando e cuidando? Estamos sendo apáticos ou a gente está fazendo alguma coisa sobre isso? Então, está aí, né, ao nosso redor, por onde a gente olha a importância, a necessidade e da gente tratar o tema de diversidade. E quando a gente está falando de geração, de uma forma geral, acho que eu vou deixar esse vídeo mais para o final, quando eu estiver falando de gerações, vou mudar a ordem aqui. Tem um videozinho aqui que eu trouxe para vocês, mas eu vou fechar com ele, que eu acho que vai fazer mais sentido. Dentro da Kimberly, na nossa jornada, é uma jornada muito extensa. Ela começou lá em 2007, quando a empresa olhou para o seu número de representatividade de mulheres em posição de liderança, e nós tínhamos só 17% globalmente, falando em cargos de diretoria, e a organização se colocou uma ambição de dobrar esse número 10 anos depois, em 2017, então que fosse de 17% para 35%. Então houve um esforço enorme de contratação, de mapeamento de mulheres, de desenvolvimento de mulheres, programas de mentoria, etc. E aí, em 2017, a gente já tinha o tema de gênero muito mais estabelecido dentro da organização, embora com algumas oportunidades, porque quando a gente olhava a presença de mulheres em cargos de general manager, por exemplo, ainda uma presença muito baixa, comparada com a quantidade de homens que nós tínhamos como líderes, né, principais de negócio. Então, aí fizemos um esforço para que a gente pudesse também nessas posições, ter uma presença importante de mulheres, é um objetivo que a gente tem hoje dentro da organização, né? Ter programas específicos de formação de mulheres presidentes dentro da organização, né? Presidentes de países, enfim. E foi em 17 que a gente começou a falar de gerações dentro da Kimberly.
E naquele momento, o olhar que a gente dava para o tema de gerações, ele estava muito mais relacionado a como é que a gente ia receber e aprender a lidar com a geração millennials e a geração Z. Então, a gente começou ali um programa de mentoring reverso. E com o tempo, nós fomos amadurecendo, e aí eu já conto para vocês ali do diagnóstico de cultura que nós fizemos em 18, de que esse olhar ele não era suficiente, né? Em 2018, a gente fez um diagnóstico de cultura, e nesse diagnóstico, nosso grande objetivo era entender como é que estava a nossa aderência aos nossos 4 valores. E quando a gente olhou o resultado, ele deu para a gente, obviamente, vários insights sobre várias perspectivas, mas um deles trazia diversidade como um ponto de vulnerabilidade da Kimberly-Clark. E a gente se olhou e falou, mas como assim? Somos uma empresa diversa, né? Estou rindo porque hoje, né, olhando para trás, a gente de fato tinha diversidade como um ponto cego, a gente se achava diverso. A gente se achava diverso porque a gente cumpria a cota de pessoas com deficiência, a gente se achava diverso porque a gente tinha um número muito importante acima do mercado de mulheres em posição de liderança, a gente se achava diverso porque era uma cultura que tinha muitos jovens e que ela era super flexível e que a gente acomodava, a gente tinha, por exemplo, nessa flexibilidade, notívagos que trabalhavam conosco, que entravam para trabalhar 4 da tarde, enfim. E quando a gente olhou para as falas daquele diagnóstico, a gente se sensibilizou muito, né? Falou, não, a gente tem sim uma questão aqui, que quando a gente olha para a sociedade onde a gente está inserido, ela não está representada dentro da nossa organização. E aí, nesse momento, nós nos organizamos para desenvolver uma estratégia local que pudesse abraçar e endereçar esses pontos que nós tínhamos visto nesse diagnóstico, e a gente, então, começa uma jornada de sensibilização da organização com a nossa primeira semana de inclusão e diversidade. Em 19, a gente monta grupos de trabalho, nós não chamamos de grupos de afinidade, porque nós acreditamos que para a gente avançar nessa agenda, a gente precisa ter homens com mulheres nos grupos de gênero, a gente precisa ter não negros com negros no grupo de negros, de raça, a gente precisa ter não LGBTs com LGBTs, não PCDs com PCDs, para que a gente amplie o diálogo interno, para que a gente sensibilize a nossa população, para que ela possa entender quais são as dores que estão presentes nos grupos que são minorizados ou mais vulneráveis, né? E então a gente montou esses grupos de trabalho, tem um próximo slide que eu conto um pouco melhor sobre isso, e a nossa estratégia, e aí então a gente começa uma governança do tema dentro da organização. Então a gente passa a ter um comitê de inclusão e diversidade, com a presença do board trimestral, em que a gente, então, espaço, né, hoje pela manhã a gente teve o nosso nesse trimestre, né, que é um espaço em que a gente traz os temas para serem discutidos, a gente acompanha os planos de ação e a gente ganha repertório. Então, porque não é algo sobre avançar num território desconhecido para as pessoas que nunca tiveram algum tipo de experiência de discriminação, por exemplo, né? Então, é entender, é desenvolver um olhar empático para o outro e para os temas. Entender o quão importante é a gente valorizar aquilo que a gente tem de diferente, né? Entendendo que isso soma. Né? E um olhar também, a gente falou muito disso hoje de manhã, que foi muito especial, né? Que é como é que a gente avança no olhar do que é abundante e não no olhar do que falta. Como um grande caminho a buscar, principalmente nos processos seletivos, né? E aí, então, a gente faz uma segunda semana de IND, em 2019, e nessa segunda semana, a gente teve o prazer de ter aqui conosco a líder global de diversidade e inclusão da companhia. E vivendo a experiência da semana que a gente tinha feito aqui, ela já trouxe em 2020 uma semana global de inclusão e diversidade, que acontece agora na terceira semana de junho, em que a gente então passa a ter
eventos no Brasil, na China, nos Estados Unidos, no Chile, né, na Ásia, acontecendo ao mesmo tempo, na organização inteira, e as pessoas podendo se conectar onde elas quiserem, nos temas que elas quiserem, né, desde que aquele tema esteja no idioma que ela consiga se comunicar. E aí, no ano passado, a gente teve, então, pela primeira vez, um town hall exclusivo com o nosso CEO global, dentro da Semana de Diversidade, e a gente, então, pôde trazer nesse town hall uma fala sobre gerações, né, no olhar que a gente estava trazendo aqui, que foi muito importante, né, porque aqui nas organizações dentro do Brasil, como o Sérgio comentou, ainda é um tema muito pouco desenvolvido, em outras localidades menos ainda, eu diria. Né? Não sei se é porque eu estou tão envolvida no tema, eu tenho visto o tema mais presente, né? E aí, esse ano agora, então, a gente continua aí essa jornada de trabalho. Nesse workshop em que a gente definiu esse grupo de trabalho, os grupos de trabalho, a estratégia, enfim, local, a gente trabalhou com Design Thinking, né, e foi algo também que eu aprendi hoje de manhã também na nossa reunião, né, a gente estava falando sobre isso, que quando a gente faz brainstorming falado, né, que as pessoas começam a comentar, normalmente a gente seta o tom o primeiro que fala, para o bem ou para o mal, né? E a gente pode muitas vezes perder a oportunidade para que emerja novos pontos de vista, novos pensamentos, né? E a gente então usou, naquele momento a gente estava também implementando metodologias ágeis na organização, então a gente teve uma facilitação, né, usando Design Thinking, enfim, para a gente avançar, né, num olhar. 34 pessoas participaram desse desenho, a gente tinha pessoas virtuais e pessoas ali na sala, né, para a gente ter representatividade de colaboradores nossos de todo o Brasil, de vários níveis, enfim, para que a gente pudesse capturar, né, a gente compartilhou o diagnóstico de cultura que nós havíamos feito, os principais insights, o que a gente estava vendo de benchmarking, o que estava acontecendo no mercado, quais eram os pontos, para que a gente, então, pudesse co-criar um caminho. E acho que, desde então, a gente vem tratando diversidade como algo, uma ambição coletiva dentro da Kimberly. Então, ela não é uma agenda do RH, ela é uma agenda de todas as pessoas que se conectam com o time. Então, hoje a gente tem mais de 100 pessoas nesses grupos de trabalho, cada grupo deste tem um líder. Esse líder não é uma pessoa de RH, a nossa equipe de recursos humanos, ela faz a coordenação dessa agenda, mas esses líderes são líderes do negócio, de diversas áreas, e cada grupo tem um sponsor, que sim é um diretor. E diretores que se conectam com a causa que ele escolheu estar. Então, eles escolheram que grupos eles gostariam de estar. Assim como os líderes também, e esse trabalho é absolutamente voluntário. As pessoas escolhem estar e elas vão entrando, algumas precisam sair, enfim, e a gente vai também gerando diversidade nas discussões que a gente vai tendo, né? E aí, que estratégia que nós desenhamos? A gente desenhou esse olhar, né, que tem uma abordagem regional e uma abordagem local. No regional, então, o tema de gerações, ele já está com essa amplitude, né, não é algo só do Brasil mais, que é muito bacana. A continuidade do desenvolvimento de mulheres em posição de liderança, a gente tem uma ambição de chegar em 2030 globalmente com 50% de mulheres em posição de liderança. No Brasil, nós temos 45% de mulheres na diretoria e 43% de mulheres nas demais posições de liderança, né, desde o primeiro nível de liderança. Então, é um cuidado, e a gente tem várias estratégias para que isso aconteça. E aí os temas de local relevance que eu vou dividir com vocês. E a gente olha, né, para esse tema dentro, né, da nossa estratégia, porque os nossos produtos são produtos que eles entram na casa de 25% da população do mundo. Então, 1 a cada 4 habitantes do planeta usam os nossos produtos, né, usa os nossos produtos. E o nosso grande objetivo é chegar a ser internamente uma amostra dos consumidores que a gente serve, né, que usam os nossos produtos. Então, quando a gente olha sobre essa perspectiva, com essa ambição, falta bastante, né? Eu vou dividir aqui os números com vocês, e esse é um tema que a gente nunca chega, eu acho, né? A ambição, ela vai aumentando com o tempo. E aí, na região, a gente
tem um objetivo de liderar com inclusão, então, todo o trabalho com as lideranças que a gente vem fazendo. Existe um programa que se chama She Can, que é um programa para que a gente possa empoderar as mulheres, para que elas possam continuar avançando em posições de liderança. Aí tem mentoria, tem um conjunto de políticas que nós temos para que a Kimberly seja um bom lugar para as mulheres e mães, a gente tem um recorte em mãe trabalharem, né? E todo o tema aqui de intergerações. Aqui no Brasil, então, trazendo um pouco de dados para vocês, aqui as missões que nós colocamos, né, para cada um dos pilares. De KPIs, a gente tem 30% de mulheres no total e 70% de homens, sendo que, como eu comentei, 40% em posições de liderança. E a gente vem fazendo um esforço para continuar contratando mais mulheres. Então, em 2020, 73% das contratações gerenciais que a gente fez foram de mulheres. Essa estratégia na seleção é muito importante para a gente aumentar a representatividade, feita de forma intencional. Então, eu vou sim garantir que eu tenha no meu pool de candidatos diversidade, porque se eu não tiver candidatos diversos, eu jamais vou atrair essa diversidade para dentro da companhia. E criar condições internas, obviamente, para que as pessoas possam se desenvolver, né? Em LGBTQI+, a gente tem as políticas, enfim, e a gente não tem hoje um mapeamento claro, né? O que a gente tem foi o que as pessoas declararam na pesquisa de GPTW que a gente participou, e 4,3% se declararam, né? LGBTQI+, e no mercado, há 9,5% dos brasileiros que se declaram como LGBTQI+. Em PCDs, como vocês sabem, 1/4 da população tem algum tipo de deficiência, a gente tem, esse número ele varia, né, tem dia que cai, tem dia que sobe, enfim, mas a gente está aí muito próximo dos 5%, que para a gente é muito importante. Gerações, a gente tem um público enorme de jovens, 77% de jovens hoje, gerações Millennium e Z, e a gente tem 7% só da nossa população com mais de 50 anos. Então, um grande desafio para a gente ter representado o que a gente tem hoje na população brasileira dentro da Kimberly. E quando a gente olha em raça, a gente tem 38,2% de nossos colaboradores que se declaram negros, né, e 12% na liderança. Também aqui um grande desafio e a gente tem estratégias para isso. O que a gente tem feito, né? Então, a gente desenvolveu uma cartilha que ficou incrível, se eu tiver a oportunidade eu mostro para vocês aqui, em que a gente, que foi construída pelas pessoas que participam, né, nos nossos grupos de trabalho, em que a gente faz uma sensibilização grande, a gente traz conceitos, a gente tem feito treinamento com as nossas equipes sobre esses conceitos, né, num caminho de educação muito grande. Nós temos semanas para cada um, dedicadas por ano para cada um dos pilares, então a gente tem um mês de gênero, esse mês a gente está tendo LGBTQI+, a gente tem um mês de gerações, mês de raça, mês de PCDs, além da Semana Global de Diversidade, e toda sexta de manhã, a gente tem um espaço de desenvolvimento e de conhecimento que se chama Campus KC, toda sexta de manhã sempre tem algum tema, algum diálogo, toque, workshop acontecendo relacionado à diversidade, a gente já divulga isso bem dentro da companhia. E aí tem políticas, né? Então, para gênero, por exemplo, a gente lançou uma política que é muito bacana, que é propiciar para as mães que estão amamentando filhos de até 1 ano de idade, quando elas precisam viajar a trabalho, que elas podem levar um acompanhante, para não interromper esse vínculo que é gerado durante o processo de amamentação. Enfim, aqui várias outras a gente pode conversar mais depois, se vocês quiserem, durante o nosso papo. A gente tem uma governança estabelecida, como eu comentei com vocês, com o comitê que é trimestral. E em gerações, especificamente, né, eu trouxe aqui, eu sei que vocês cansaram de ver, mas acho que vale, deixa eu ver se eu mudo a barrinha aqui, que é a comparação que a gente tem entre 2012, no verde mais claro, e 2019, no verde mais escuro, da distribuição etária no Brasil.
quando a gente, né, olha essa evolução, né, vejam como a gente foi avançando, né, para as faixas superiores, né, e como a gente vem diminuindo aqui as faixas etárias inferiores, né. Então, sim, é fundamental que a gente crie condições para que a gente continue tendo estes profissionais dentro da organização. A nossa expectativa de vida é muito maior hoje no Brasil do que já foi impactada agora durante o período da pandemia, é verdade, mas a gente continua tendo uma qualidade de vida e um acesso, né, a tratamentos, a medicina, enfim, que tem nos permitido viver muito mais. Por outro lado, a gente tem os desafios que são postos aí por conta dos programas de previdência, né, que provavelmente não nos permitirão ter acesso a uma boa renda desta forma, né, então a gente vai precisar continuar trabalhando, né, e não é um precisar porque a gente precisa da renda, é um precisar porque é uma forma da gente se manter conectado com o mundo, fazendo coisas que podem impactar a sociedade, aproveitando o nosso potencial. E eu acredito muito que a gente vai evoluir para relações de trabalho muito diversas das relações de trabalho que a gente tem hoje, né? Como a gente vem evoluindo, né? Há 20 anos atrás era muito comum, 20, 30 anos atrás era muito comum as pessoas terem nas suas experiências de trabalho uma única empresa no seu currículo. Isso não existe mais hoje, né? A gente tem várias experiências de trabalho ao longo da nossa trajetória, felizmente, em vários formatos, né? Então, uma hora você está dando aula, outra hora você está fazendo um projeto, está trabalhando para uma empresa, tem muitas possibilidades hoje para serem exploradas. Então, é aproveitar esse potencial que está absolutamente disponível. Na Kimberly, a gente tem uma marca que se chama Plenitude, que é a nossa marca que atende um público que tem um desafio com incontinência urinária. No Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas uma pessoa em cada 4 acima de 40 anos tem algum tipo de incontinência, né? E o nosso objetivo com essa marca foi sempre, obviamente, oferecer produtos para que a gente pudesse minimizar o impacto, né, dessa condição, e que sim, a gente continua fazendo e modernizando os produtos, e a gente oferece roupa íntima, né, para que as pessoas possam ter uma vida absolutamente normal. Mas o que a gente vem aprendendo com esse público, na medida em que a gente vem estudando, e que eu acho que isso também nos dá força para atuar internamente e aprender mais, né, sobre os sêniors, é que a gente tem um objetivo que vai muito além só do produto. Então, a gente vem buscando, através dessa marca, mudar a narrativa sobre o que significa envelhecer, porque a gente ainda tem muito preconceito, né? E esse preconceito pode virar uma discriminação na medida em que as oportunidades não são dadas, em que as pessoas não são tratadas da forma como deveria, ou que elas podem estar sendo subestimadas em função de várias crenças que foram sendo construídas ao longo do tempo, né? E aí, eu trouxe aqui, vocês acompanharam, né? A gente falou muito disso internamente pela marca, né? E pela perspectiva de diversidade. Como foi incrível o Oscar desse ano, né? E como ele pôde reconhecer os talentos, né, de tantos profissionais, que seniors, né, em 4 pessoas a gente tem aqui representadas, né, o Anthony Hopkins como melhor ator aos 83 anos, a Frances McDormand aos 63, a gente teve o melhor figurino para Anne Ruth, que está aqui com 89, né, e a gente teve aqui a melhor atriz coadjuvante, eu não sei pronunciar esse nome, acho que é Yo Young, 73 anos. Então, tá aí, a Vogue, eu não sei se vocês acompanharam, acho que há 2 meses atrás, trouxe, acho que foi a Cindy Crawford, na capa, né, que com seus 55 anos, questionando, né, o quanto que essas mulheres, elas ficaram por um tempo fora, né, da mídia, e acho que a mídia é um dos grandes
responsáveis, né? A publicidade hoje, né, usa muito pouco, né, ou acessa muito pouco esses talentos para representar suas marcas. Tem um dado de que, acho que atualmente só 20% das publicidades tem mulheres negras, por exemplo, mas já foi 5%. Então, tem um desafio da gente avançar e evoluir na forma como a gente comunica também produtos, marcas, etc., ou como é que a gente está valorizando e posicionando este público. E aí, então, hoje, né, para o mercado, com esta marca, a gente quer ser um parceiro da maturidade real, né? Então, potencializar a autoconfiança dos maduros, apreciar, está escrito errado aqui, desculpa, a liberdade que a maturidade traz, mostrar que nunca é tarde para novas experiências e eliminar os preconceitos relacionados à idade. E aí a gente vem fazendo uma série de workshops para sensibilizar a organização e buscando dados, né? Entender o que é esperado, como é que a nossa população vê esse tema e quais são os desafios que a gente tem que enfrentar e incluir, que são os programas de contratação, para que a gente possa aumentar a representatividade dos seniors na nossa força de trabalho, né, na nossa equipe. E aí a gente rodou uma pesquisa com 1.163 pessoas, a gente fez 6 focus groups, e a gente, sim, não é multigeracional, porque a gente não tem uma representatividade, são só 7%, né, desse público na nossa organização, então a gente precisa ser mais diverso na distribuição das gerações. Por outro lado, a gente vê muita abertura, né? As pessoas, nas perguntas que a gente fez, não vê, né, um desafio para essa inclusão, mas a gente ainda tem muito estereótipo, né? Então, quando a gente pergunta quais são as características que você associa com profissionais 50 a mais e quais são as características que você associa com profissional 20 mais, né? A gente ainda tem muitos estereótipos para que eles sejam lidados dentro da nossa cultura e das nossas crenças, né? E um desafio de apoiar os colaboradores nas nossas transições, porque tem pessoas, sim, que querem continuar a relação com a organização, mas de outra forma. Como é que a gente viabiliza essas novas relações de trabalho e não tem idade para isso, né? De todas as formas, para que a gente possa ter outros tipos de relações e longevas, né? E aí, esses 4 aspectos aqui vêm da nossa especialista que a gente tem interna, que é a líder e a sponsor do nosso grupo de gerações, né? E que tem uma formação nessa área e que ela traz muito para a gente, que eu estou dividindo aqui com vocês, né? Que é o desafio da gente ressignificar o envelhecer, planejar o envelhecer. Eu trabalhei numa empresa com o Pedro, né, Pedro, que está aí, em que a gente tinha o nosso programa que a gente chamava de Jovens há Mais Tempo, né, com o objetivo da gente já começar a tratar esse planejamento no 7º setênio, né, no 6º setênio, aos 42 anos, né. Combater o idatismo e o ageísmo e olhar para a economia prateada, que no nosso negócio, tendo a oportunidade de estar se relacionando com este público, né? Como é que a gente ajuda a atender melhor as necessidades desse consumidor, né? E aí eu trouxe uma frase aqui que é do Chip Conley, que é de um TED, que eu assisti hoje, até dividi com nossos colegas da Labora, né? Que ele fala de ressignificar, a linguagem tem muito poder, né? E a gente no Brasil fala em envelhecer, né? E tem uma pesquisa super bacana que eu vi recentemente que o termo com o qual a população acima dos 50, acima dos 60 menos gosta de ser identificada é com velho, né? Porque tem uma conotação muito ruim para a gente. No inglês eles falam growing older, né? Crescendo, né? Como isso vai se desenvolvendo. Mas ele traz no TED um outro conceito que ele fala de growing whole, né? Que a gente assumindo, né, a nossa potencialidade, com todo o conhecimento que a gente vai aprendendo ao longo dessa jornada que a gente vai trilhando e tendo essa possibilidade de estar sendo muito mais inteiro, muito mais completo e com muito mais condições de ter um impacto gigante no mundo em que a gente está. Então, acho que era isso. Falei bastantão, quero dar tempo aí para a gente conversar. Muito obrigada. Depois eu deixo o link do vídeo para vocês, que é uma propaganda da IKEA super incrível, e que se tiver tempo eu passo, mas eu queria priorizar a conversa. Obrigada.
Super obrigado, Ale. Ótimo. Em relação ao vídeo, de repente, você pode até botar no chat e o pessoal já pega, se for aberto, né? Os materiais, depois a gente compartilha com todo mundo. Super bacana, toda a jornada, né, que vocês estão traçando na Kimberly. Eu acho que a gente está aqui, todos estamos nessa jornada sem donos da verdade, né? Ou sem alguém que está exatamente muito à frente um do outro, né? Acho que isso é até uma discussão que a gente tem tido muito com o GPTW, de como as empresas ainda pouco se inscrevem nos prêmios de 50 a mais, de diversidade, porque assim, está todo mundo começando, e daí as empresas acham que não é o suficiente que eu estou fazendo. Então, acho que é menos aqui um lugar da gente falar assim, você está fazendo pouco, está fazendo muito, é mais assim, como é que é essa trajetória e como é que é rica esses acertos, essas consultas internas. Então, acho que é esse o lugar muito que acho que a gente tem que acho que é muito bonito de como você foi trazendo. Super, super obrigado. Antes de entrar aqui nas questões do pessoal, que já tem várias pipocando aqui, uma das coisas que eu queria ver com você é como você citou, vocês estão ali 1 em cada 4 lares do mundo, né? Ou seja, tem uma presença global. E quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando também de uma diversidade que tem localidades, né? Ou seja, aqui no Brasil, mais de 50% é preto ou pardo, né? Nos Estados Unidos é muito menos, apesar da questão ali ter avançado muito nos últimos anos. Então, assim, em cada país, né, os percentuais demográficos se alteram, a cultura se altera. Como é que você compartilha? O que vocês têm discutido internamente? Internamente, na verdade, globalmente, né? Vocês pincelou um pouco isso, mas tem algum aprendizado que você traria aqui para nós, especialmente aqui da questão de gerações, né? Alguma unidade que ou está fazendo super interessante, ou que vocês fizeram e que está levando para lá, um aspecto cultural que é muito particular do envelhecimento aqui do Brasil e que, enfim, numa discussão qualquer que você tenha tido, isso ressaltou. Como é que está isso, né? O tema de gerações especificamente é mais forte aqui, Sérgio. Talvez porque estejamos aí com a bandeira a postos, né? E não é um tema meu, né? É um tema nosso. Tem várias pessoas dentro da organização compactuam dessa necessidade e talvez até pela sensibilidade ao olhar o mercado consumidor, né? A gente tendo acesso atuando com esse público, a gente acessa dados demográficos, a gente olha para esse consumidor, a gente entende que tem aí um grupo de pessoas que muito diferente dos estereótipos que estão postos, né? Então, como é que a gente avança no tema aqui internamente, e aí tem as ações, a pesquisa que a gente acabou de rodar, que eu dividi, tem os planejamentos, os planos de contratação, a gente fez experimentos que não deram certo, acontece, né? E aí a gente revisitou e vamos ter outros experimentos agora que vão acontecer conosco no segundo semestre que estão planejados, de contratação por projetos, enfim. Eu estava nessa semana conversando com o nosso líder da marca, né, Plenitude, eu quero trazer, né, senior para o meu time, porque tem tudo a ver, enfim, então é uma grande oportunidade. Globalmente, a pauta ficou muito focada no tema de racismo, né, do posicionamento antirracismo, por conta do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, tão logo houve todas as manifestações por conta da morte do George Floyd, a organização rapidamente se posicionou, o nosso CEO rapidamente se posicionou. E aí, uma ação que nós fizemos que foi muito bacana foi um town hall global para a gente falar do tema. E aí, nesta oportunidade, tivemos representantes de várias diversidades, né? Nós tivemos imigrantes que moram nos Estados Unidos, que foram para os Estados Unidos como imigrantes, então, dando seus depoimentos. E foi muito rico, porque neste town hall, a fala não foi uma fala institucional,
que eu acho que é a forma como a gente tem escolhido se posicionar. Foi uma fala sobre a perspectiva individual, da experiência individual de cada uma das pessoas. Né? Então, o líder, por exemplo, que mediou esse town hall foi o nosso líder de legal global, o nosso legal counsel, que é casado com uma negra. E ele trouxe a experiência dele, desse casal, né, multirracial, os desafios que ele enfrenta com os filhos, contou exemplos, né, de discriminação que ele sofreu, que ela sofreu. Então, e é dessa forma, Sérgio, por isso que eu acho que eu comecei com aquele slide de humanos para humanos, né? E eu acho que é dessa forma que a gente tem escolhido posicionar, porque tem nome, tem sobrenome, tem história de vida, e não dá para a gente não olhar para isso. E a hora que a gente olha para essa dimensão humana que está presente quando a gente está falando de diversidade, não tem como não se encantar pelas histórias. Não tem como se conectar, não se conectar, né? E isso tem gerado uma abertura, né, interna muito especial, para que a gente possa, de fato, fazer os experimentos que a gente quer fazer, colocar o tema em pauta, tratar o tema, porque havia muito receio, né? O que eu posso falar, o que eu posso perguntar, quando eu falo isso eu estou ofendendo ou eu não estou ofendendo, a pessoa gosta de falar do tema dela, né, ou não, então posso perguntar para um profissional negro que tipo de discriminação ele sente que ele sofre, ou ele vai se sentir ofendido quando eu faço esse tipo de pergunta a ele. Então, essa abertura tem nos dado a oportunidade de colocar essas perguntas à mesa, né? De trocar, de ouvir as experiências, né? Que as pessoas têm, porque quando você não vive a situação, você nunca vai saber. Você pode tentar imaginar o que é pelos relatos que você escuta, mas você nunca vai saber, né? Eu trabalhei nos Estados Unidos, né? Uma época da minha história, e eu nunca tinha me reconhecido como uma latina. Nós brasileiros, a gente não tem essa identidade, não sei, eu não tinha essa identidade, né? Talvez por não falar espanhol, enfim. E nos Estados Unidos eu era minoria, mulher latina, né? Tinha que preencher lá nos meus formulários, enfim, né? Porque eles são super focados, né? No tema da estatística, da meta, da cota, né? Enfim. E que foi algo que me marcou muito, porque eu até então não tinha me sentido como caracterizada, né, como parte de uma caixinha, né, eu nunca tinha me sentido assim, foi a primeira vez que eu me senti assim, nossa, eu estou sendo encaixada aqui num lugar que eu nem me reconheço muito nesse lugar, né, e viver os olhares que eu recebi por conta dessa experiência, né, então foi algo que me marcou muito, mas eu jamais vou saber o que um negro, uma pessoa com deficiência, um LGBT, o que sente, né? E a gente precisa falar sobre isso para que a gente possa ampliar o olhar, o repertório e ampliar a sensibilidade. Super. Mas acho que o seu ponto até, de certa forma, responde aqui o que a Alessandra estava trazendo, de uma pessoa que veio da França e dizendo quanto que aqui no Brasil as empresas estão avançadas ou não na questão de diversidade. Eu acho que é muito importante, a gente sempre tem esse um olhar, né, muito típico da cultura brasileira, de achar que a gente tem alguém para copiar, né? O que está acontecendo na Europa? O que está acontecendo nos Estados Unidos, no Japão? Então vamos atrás, né? A gente tem um pouco essa síndrome de ir atrás dos outros, né? E esse assunto de longevidade realmente é o que você falou, não tem muito para quem ir atrás, né? Assim, eu compartilho dessa mesma sensibilidade das viagens, enfim, das experiências que eu tive, que realmente aconteceu alguma coisa aqui no Brasil, né? Eu tenho ali até as minhas teorias, que não vale a pena, mas que a gente despertou enquanto empresas e cidadãos para essa questão de uma forma anterior a muitos países que normalmente a gente fica se espelhando, né? Então, realmente está avançando aqui de uma maneira que... Hoje mesmo eu estava numa discussão com
as lideranças de uma organização que chama Ashoka, que eu sou fellow, e que são todos americanos, e ele estava assim, com os olhos desse tamanho, eu falei assim, nossa, o que vocês estão fazendo? Não é possível que a gente não pensou nisso antes, porque também o americano tem o contrário da gente, né? O americano acha que eles fizeram primeiro tudo, né? E disse, nossa, mas que incrível! Como é que vocês estão botando cena para trabalhar? Que legal, como é que vocês montaram? Então, assim, voltando para a nossa pauta, não tem atalho. Então, assim, vai ser mais lento, vai ter que fazer, como você falou, muita tentativa e erro, vai ter que ter abertura para errar. Então, acho que enquanto grupo aqui, acho que é importante a gente ter essa consciência, né? E até esse é o mote da própria Liga Labora, assim, como é que a gente junta as empresas, os executivos, como é que a gente aprende junto? Como é que a gente faz um curso como esse? Então, acho que esse é um grande convite para a gente estar aqui fazendo isso, e por isso que é tão de valia aí a tua contribuição aqui, Thale. Indo aqui um pouquinho aqui para estou juntando um pouco o que o pessoal tá falando aqui, tem algumas questões que daí estão indo além até da questão de gerações. E eu vou tentar focar aqui em gerações, tá, pessoal? Então, vamos aqui, senão a gente vai abrir para um monte de coisa e daí não vai. Aqui você falou de uma questão de quais são como é que a empresa está se desenvolvendo a partir, né? Ou seja, voltando aqui para o nosso mote desse curso, competitividade e inovação a partir da inclusão e diversidade. E você citou aqui, Ale, que, enfim, tem um carro, tem um produto importante na empresa, que é a roupa íntima descartável, né? A marca Plenitude, que está dentro do que é chamado hoje economia prateada. Até é mais antigo do que esse termo, né? O produto. Como é que isso traz uma sensibilidade diferente, né, para vocês sobre o assunto, e como que efetivamente você tem sentido essa tal economia prateada acontecer no mercado ou para esse produto? Eu acho que o fato de termos um produto que está voltado, né, para o público, para os seniors, nos ajuda a assim, e só um detalhe, né? Não é um produto voltado para os seniors, é um produto voltado para o bem-estar dos seniors e que não trata o sênior de uma maneira pejorativa, né? Não é um sensor anti-queda, porque eu sei que você é frágil, né? É justamente para garantir a autonomia e a liberdade das pessoas, ou seja, um produto muito, muito atual para tal nova longevidade, né? Acho que só fazendo... E a gente tem o tema de escape de urina, às vezes a gente se relaciona só com seniors, mas pessoas que fazem muito esporte, muitas vezes no pós-parto também as mulheres têm essa necessidade, então acaba abarcando um público até mais amplo. Eu acho que o fato da gente ter essa discussão interna sobre este consumidor, sim, nos dá mais repertório. E foi algo que foi um dos insights que a gente teve no grupo de diversidade, né, no grupo de gerações, que a gente falou, a gente tem tanto conhecimento interno sobre isso, já estabelecido, né, que eu acho que nos ajuda a ter uma predisposição, uma abertura, né, para discutir o tema. Porque, como eu comentei, quando a gente começou a fazer a discussão, a gente começou a discussão sobre a perspectiva de como é que lidaremos com os milênios, né? Naquela fala já antiga de que é uma geração diferente, que tem uma relação diferente com o trabalho, etc. E daí a gente falou, não, os milênios são a maioria dessa organização, nosso desafio não está com os milênios, está em a gente garantir uma representatividade da sociedade aqui dentro, né? A gente tem um público que não está representado, totalmente representado aqui dentro da organização, e que é um consumidor das nossas marcas, né? Não só Plenitude, que talvez seja mais direcionado, mas Neve, né? Que é usado por 100%, né, da população. Então, tem outras marcas dentro do nosso portfólio que também atende a esses consumidores. Então, isso até nos despertou para um outro posicionamento, que é o posicionamento que eu trouxe aqui para vocês, né, de como é que a gente ressignifica a relação com maturidade, né? Então, vamos deixar de falar sobre o benefício funcional que o produto traz e vamos trazer uma mensagem
de como é que a gente pode viver a vida melhor, né? Que é o que você trazia do bem-estar, que é maravilhoso, né? E eu me lembro que quando a gente fez o diagnóstico de cultura e o nosso propósito até então era liderar o mundo para o que é essencial para uma vida melhor, e hoje a gente está falando de better care for a better world. Então, a gente ampliou o olhar, né? E o tema do cuidado aí muito presente. A marca que as pessoas, os nossos colaboradores, melhor relacionavam com o nosso propósito era a plenitude. Porque plenitude, por viabilizar que as pessoas possam fazer o que elas quiserem, apesar dessa condição, ela resgata a dignidade. Né? E eu vi alguns depoimentos de consumidores que falavam eu nunca mais tinha saído para dançar, porque eu tinha vergonha de poder ter um escape de urina enquanto eu estava né, num momento de lazer, eu tinha vergonhas, né, caso isso acontecesse. E depois as pessoas falando de como foi bom retomar a vida, poder viver normalmente, né, ter acesso a todos os prazeres, a todos os momentos, né, bacanas de lazer, enfim, porque estavam assessoradas, né, cuidadas com o nosso produto. Então, muito especial. Não, super. Eu vou pegar aqui umas 3 questões e vou juntar, que falam um pouco disso também, né? Então, tá aqui a Daniela, que é lá da Kimberly, e assistiu os 4 dias aqui do nosso webinar, super legal, Dani. E ela está dizendo que participa do grupo de LGBTQIA+, e agora está com muito mais insumo para participar dos grupos de geração. Olha que legal. Ah, que legal. Então, esse é o impacto para dentro mesmo. Daí tem um contraponto, que daí tem uma provocação aqui do Leandro. Poxa, eu ouvi falar que não tem muita ação ali dentro, o que realmente está fazendo? Acho que você já cobriu bastante, então acho que eu não iria para uma resposta tão objetiva, porque você já falou bastante. E, por outro lado, tem aqui uma pergunta falando assim, qual é o maior preconceito nas organizações 50+? Eu queria juntar tudo isso aqui, e eu queria perguntar para você assim, hoje, Ale viu e está conduzindo grande parte dessa trajetória de diversidade. Quais que são os teus grandes angústias? Assim, putz, eu queria estar um passo à frente, um passo para o lado, enfim, onde que você está ali, né? Você falou muito de conexão e coração. Onde está o teu coração nesta causa dentro da Kimberly? O que vai acontecer? O que está para explodir? Como é que você compartilha isso para a gente aqui? Eu diria que eu tenho um dilema, né? Porque eu acho que muitos dos preconceitos que a gente carrega, muitas vezes eles são inconscientes, né? Das coisas que a gente ouviu, e nem são elaborados. Por isso que eu acho que o diálogo é tão importante, porque ele ajuda a gente a trazer a consciência e então questionar, né? Eles poderiam ser lidados, né? Num processo seletivo às cegas, por exemplo, né? Que várias empresas testaram, né? Vamos tirar o nome, a formação, a escola, né? Porque tinha também essa história de que dependendo da faculdade você era bom, dependendo não era, o que não é verdade, né? Tem pessoas boas e pessoas, né? Em todos os lugares. Então, tem um caso famoso, né? Da Filarmônica de Nova York que só começou a trazer mulheres para tocar quando os candidatos tocavam às cegas, né, para os jurados, e eles escolhiam quem tocava melhor, né, sem saber se era homem ou mulher. Sim. Então foi assim que começaram a ter mulheres. Só que, porque seria uma forma da gente despir dos preconceitos, né, eu não estou vendo, eu não sei se a pessoa é velha, se ela é nova, se ela tem deficiência, que cor, nada, né, estou avaliando. Mas eu acho muito, por outro lado, ruim a gente ter que ser desta forma, talvez, porque o que tem de mais precioso são as histórias das pessoas. Não tem história feia de vida, né? As histórias, elas são incríveis. E não dá, para mim, né, quando você vai fazer uma seleção, de não conversar sobre a história, de não entender as escolhas e a jornada que a pessoa fez. E ao fazer essa conversa, você não tem como tirar uma parte de quem ela é, né?
Então, eu acho que a gente tem um desafio gigante, e por isso que eu acho que a sensibilização e trabalhar os vieses inconscientes e as crenças é a melhor forma, que é a gente possibilitar que quem está entrevistando, e a entrevista ela não é de uma via de uma mão só, ela é uma troca, porque o candidato também está escolhendo se ele quer vir trabalhar conosco, né? Então, que possa ser um espaço realmente de um diálogo apreciativo, construtivo, de troca, em cima de possibilidades a serem construídas conjuntamente, né? E que despidos de qualquer tipo de viés ou de preconceito ali naquele momento da conversa. Então, preparar as pessoas que fazem as conversas, as entrevistas para este lugar, para mim é muito importante, porque eu acho que é onde a gente... Claro que também tem os desafios de desenvolver internamente, né? Porque não adianta só trazer as pessoas, a gente tem que dar oportunidade de desenvolvimento. Mas se a gente tiver essa competência, essa característica instalada, né? E por isso que a gente tem lá um dos nossos objetivos é ter liderança inclusiva, junto com os programas, tendo, né? Essa característica nos nossos líderes, eu acho que vai ser muito mais fácil a gente conseguir chegar nesse lugar, né? Total. Você quase que passou pelas nossas angústias quando a gente estava ali desenvolvendo o que seria a tecnologia Labora, né? A gente acabou percebendo que, principalmente nos 50 a mais, o currículo era um instrumento que jogava contra, né? A forma de você fazer seleção para o currículo depois da entrevista, ali era uma grande barreira. E daí a gente acabou aposentando o currículo e montando os mapas de competência e propósito das pessoas. Eu acho Mas, que Sérgio, isso... é um contrassenso, né? Porque a gente tem uma sociedade que valoriza o professor mais velho, né? Que com mais experiência, um médico mais experiente, um conselheiro de empresas, né? Assim, quanto mais experiência ele tiver, melhor, porque ele viveu mais coisas, né? Tem mais repertório. Então, eu fico me perguntando, né, por que a gente ainda está fazendo isso dentro das empresas, né? É um olhar míope, né? É muito míope, mas não vamos... Uma coisa que você apresentou, acho que acho que um dos pontos mais importantes, que é a cultura, né? Ela come de café da manhã, estratégia, né? Então, assim, não adianta a gente ter uma estratégia inclusiva se a gente vive uma cultura jovem-cêntrica, né? A gente vive nessa cultura. Você mesmo deu um exemplo aqui, né, da empresa anterior que você e o Pitella trabalharam, que tinha um programa que não conheço, nem sei qual é a empresa, mas o nome do programa é Jovem por Mais Tempo. Já tem uma cultura idadista aí, né? Ou seja, mesmo querendo valorizar a pessoa mais velha, já joga aqui. Se você for jovem por mais tempo, quer dizer que você é um bom velho. Assim, pelo amor de Deus, né? Então, assim, olha o quanto que o idadismo está presente na nossa vida e vai demorar um pouco para a gente cortar isso. Então, a forma que a gente acabou encontrando vamos, para a gente ter atalho, vamos fazer 80% cego, né? Não, eu concordo com você, é 80%, ou seja, as pessoas vão ter as competências aqui a partir do que a gente consegue ler do quem ela é hoje, não do que ela foi, do que ela quer fazer para frente, e daí a gente apresenta para as dinâmicas das empresas. Daí você já tem um shortlist que chegou para você de uma forma adequada, porque senão não vai chegar, não chega. Não. Os critérios nossos são muito jovem-cêntricos, né? Enfim. Você que está no palco, eu estou só aqui facilitando, que eu não me seguro, desculpa. Você tem muito repertório, Sérgio, eu que estou aqui aprendendo com você sempre. Não, que isso, estamos aqui trocando sempre, pelo amor de Deus. Aí, o Pitella está aqui falando, jovens há mais tempo, Pitella, é isso aí. Aqui também eu tinha uma que eu perdi aqui, que estava falando... daí fez aqui, né? Por que um analista precisa ser um recém-formado e não pode ser um 50 a mais? Há espaço para você... Vou reformular um pouco aqui. Se a gente sempre buscou jovens para ser a base de entrada da empresa, a sociedade demográfica está mudando, demograficamente está mudando muito, né? Mas mais do que isso, né? A nossa vida mais longa
né? Ela permite que a gente se reinvente muitas vezes. Então, por que eu não posso recomeçar a minha carreira, ter uma segunda, terceira, quarta carreira a partir dos 50, 60, 70? Há espaço para... vocês veem isso com bons olhos? Como é que vocês têm trabalhado o recomeço profissional de pessoas na Kimberly? Como é que vocês estão... A Kimberly tem uma característica, é uma empresa relativamente nova de Brasil, a gente está fazendo 25 anos este ano. Uhum. E a gente tem muitos profissionais que entraram como estagiário há 20 anos atrás e que estão na organização. As pessoas ficam muitos anos, felizmente, né? Na organização, estão escolhendo ficar muitos anos na organização. Então, sim, a gente tem em várias posições profissionais de muito tempo de companhia e, consequentemente, mais experientes, né? Uhum. Então, a gente tem, sim, eu particularmente não tenho a gente nenhum tema com relação a isso, e acho que internamente a gente também não tem. A gente sim tem um programa de estágio, mas o que a gente tem percebido no programa de estágio, até porque também a gente vem ampliando o olhar para que sejam programas inclusivos, então a gente tem uma parceria com o Instituto Bold, por exemplo, que a gente traz jovens em situação de vulnerabilidade, enfim, que é histórias lindas também dos jovens. A gente vem percebendo que as pessoas estão entrando mais tarde no programa de estágio também, estão mais perto dos 30 anos, por exemplo, ou porque tiveram que trabalhar antes, entraram mais tarde na faculdade, ou porque começaram algo e não era aquilo que queriam fazer, e mudaram e foram fazer outra coisa. Então, eu acho que aquela visão do jovem recém-formado de 21, 22 anos que entra como estágio e que vai crescendo dentro da organização com 25 ele já é gerente, isso, dentro da nossa organização não existe, né? É bastante diversificado hoje o perfil que a gente tem já nos estágios, tanto em gênero, a gente olha isso, né, em raça, etc., porque é uma forma da gente trazer diversidade para dentro da organização, como em idade também, a gente não tem nenhum filtro para a idade, né? Eu não tenho aqui de cabeça, se eu não me engano, o nosso mais velho tem 35 anos, estagiário, mas eu não tenho certeza. Ai, que legal. Preciso checar, A gente não tem tido esse tipo de filtro. E acho que é um filtro que não tem que ter para nenhuma posição, né, Sérgio? Não, com certeza. Nem para os analistas, nem para os gerentes, nem para nenhum lugar. Né? A dificuldade, né, da minha experiência de sêniores em estágio é que tem poucos, né, sêniores fazendo graduação e que se enquadrariam, né? O número que a gente tinha da USP era 1,5% de pessoas que são 45 mais fazendo uma graduação, ou seja, é um número muito baixo. Até os candidatos ficam mais restritos. Mas eu acho que tem tanta experiência para fazer estágio, né? Não, eu digo... Já devessem entrar em outras posições mesmo, se né? Tiver recomeçando, aí depende da escolha, né? Se tiver recomeçando é legal, pode ser interessante, Sim. Pode ser uma escola legal. E aqui eu vou pegar aqui a pergunta da Sueli, né? Ela está falando assim, poxa, vocês estão falando de programas geracionais e tinha uma empresa que tinha ali um programa de aposentadoria. Isso entraria ou não entraria no foco, enfim, do grupo de gerações, né? Não está ainda, mas vai estar. A gente identificou esse aspecto na pesquisa que a gente fez. Porque tem, sim, pessoas que querem fazer uma transição e um planejamento financeiro, né? Uma transição financeira, um planejamento financeiro. E não é só financeiro, na verdade. As pessoas manifestam como financeiro, mas para viver muitos anos, precisa ser físico, emocional, né? Muito mais amplo, né? E o que a gente vem percebendo é que há sim uma oportunidade da gente ajudar as pessoas a ajudar, não, né? Mas orientar, ou facilitar, ou trazer esse tipo de conhecimento de como é que a gente ajuda a trazer luz para ter uma vida saudável, equilibrada em vários aspectos. Enquanto a pessoa estiver na Kimberly e depois se ela quiser fazer uma transição e depois se quiser continuar fazendo uma parceria conosco, né? A gente tem um caso de um gerente recente que tinha 63 anos e 27 de companhia, que enfim, resolveu terminar essa forma de trabalho com a companhia. Hoje ele está prestando consultoria para a gente. Né?
Então, de 1 a 2 dias por semana em projetos, nos apoiando aí em projetos. Acho que até você está falando do meu vizinho aqui, viu? Meu vizinho ficou muito tempo lá na Kimberly. Será? E hoje o Kaká. Não é isso, não. Ele é um barato aqui, tá? Ele se aposentou na Kimberly. Que legal. E aí ele, assim, mudou a relação de trabalho. Ele não queria mais, queria fazer projetos para outras empresas, tem uma especialidade super bacana e muito requisitado, e tá certo, né? Trabalhar menos dias por semana. Desculpa, fala. Não, é isso. Mas a gente precisa ajudar as pessoas, prepará-las para fazer o movimento. Não é todo mundo que tem essa clareza para tomar essas decisões, né? Super. Eu acho que o aspecto de plano de aposentadoria já tem mais tempo, né, que as empresas têm uma atenção para isso, mas tem uma necessidade nova, como você está colocando, que é essa aposentadoria, sei lá, versão 2.0 ou versão de uma vida mais longa, né? Que é isso, né? Não é simplesmente se aposentar e ficar assistindo televisão com a questão financeira, mas assim, o que você quer da tua vida para os próximos 30, 40 anos? Talvez não seja exatamente isso aqui, é uma outra coisa. Eu vou citar aqui uma experiência anterior, porque eu trabalhei na Natura, e a Natura tem as gerentes de relacionamento, que são muito importantes, porque elas, na verdade, que coordenam, né, toda a rede de mais de 1 milhão de consultoras que se relacionam com a empresa, e a gente tinha consultoras gerentes de relacionamento que estavam na organização desde a fundação. Então, a Natura tem 45 anos, naquela época, seus quase 40 anos, e que, enfim, já queriam fazer um movimento, mas elas tinham um vínculo com a organização emocional, que as impediam, né, de fazer um movimento. Então, a gente fez um programa, a gente chamava o programa de Construindo o Futuro, com assessoria financeira, olhar projeto de vida, entender se queriam sair, se não queriam, quando sair, fazer esse plano. Então, foi um trabalho muito bacana e eu soube que o projeto ainda existe, né? Já saí de lá há alguns anos e o projeto ainda existe, bem bacana. E cada vez mais importante um projeto desse, né? Eu vou pegar aqui a pergunta da Chile, que está perguntando se vai ter certificado. O certificado que a gente está dando é para quem assistir 3 webinars desses 5, pelo menos. Ele tem um certificado deste curso como um todo. Vocês vão estar recebendo da FIA. E, aliás, eu vou aproveitar, porque o Ricardo também já puxou minha orelha, porque tem ele vai botar um link de pesquisa daqui a pouco aqui no chat, e é exatamente sobre a gente continuar essa conversa, né? Ou seja, isso aqui é um grupo que está se formando. Como é que você quer continuar essa conversa? Que você quer avançar na sua empresa? Qual que é o teu interesse? Enfim, como é que a gente vai se ajudando enquanto um grupo de executivos, pessoas, empresas, tá? Então, preencham enquanto vocês vão preencher. Não acabou, hein, gente? Temos ainda 10 minutinhos aqui. 6 minutinhos? Ai, 6 minutinhos. Não, 15 minutinhos. 15 minutinhos. 15 minutinhos. Isso, então tá bom. Então vamos aqui ainda cobrir várias perguntas aqui. O Sérgio, tem uma aqui da Bruna, que está em Q&A, que ela perguntou sobre como é que avalia a repercussão do programa de trainee do Magazine Luiza, exclusivo para atender a diversidade de raças. A Luiza informou em live que precisou responder formalmente a alguns órgãos que foram contrários à decisão da empresa e tratou a iniciativa como discriminação. Eu achei incrível, né? Não foi só o Magazine Luiza que fez essa iniciativa, a Bayer também fez. E eu tive o privilégio de bater um papo a gente se organizou uma comunidade de RH para conversar com a Paty Purgas, que é a diretora do Magazine Luiza, e a Beth Relo, que é a diretora da Bayer, né, sobre como elas se organizaram, enfim, e eu acho louvável. Acho que a gente, sim, precisa ter ações afirmativas, precisa ter meta, sim, precisa ter intenção nas nossas ações, porque senão a gente não vai chegar em resultado. Então, eu acho que o programa, foram acho que só 5 contratados no Magazine Luiza, então é um número pequeno, né? Eu acho que é um avanço que eles estão fazendo, que é muito bacana, mas acho que mais importante do que a contratação foi a discussão que gerou na sociedade. Então, tinha muita gente falando sobre o tema, muita gente olhando para o tema. Alguns, sim, para criticar, mas eu ouvi
muito mais por parte das organizações, uma admiração, um apoio, e até, né, que a gente organizou essa conversa para a gente saber mais, entender como tinha sido, enfim, do que críticas. Acho que vieram críticas de um determinado setor, mas muito pequeno comparado com a repercussão positiva que teve. Então, um parabéns enorme para as duas que encabeçaram aí essa iniciativa, e acho que a gente precisa ter mais iniciativas como essa, sem dúvida. Sem dúvida, concordo plenamente. Sem ações afirmativas, a gente não muda o jogo, a gente está no lugar de mudar o jogo. E avança devagar, né? Exato, e mudar o jogo significa receber uns ovos também, não adianta, né? Achar que todo mundo só vai bater palma, vai ter crítica, vai ter problema. E tem que estar, acho que você usou um termo que o pessoal gostou aqui, que eu gostei também, que é como é que é? A intenção coletiva, não é isso? Ambição coletiva. Por isso que a ambição coletiva é tão importante, porque se for só uma coisa marqueteira, uma coisa ali para fazer, a coisa morre no terceiro ovo que você leva. Né? Então tem que realmente estar num caminho muito seguro mesmo, super, super legal, concordo plenamente, né? Aqui o Mauro está dando super parabéns pela clareza, sensibilidade, profundidade, enfim, tá super adorando você, Ale. Obrigada, Mauro. E daí, que conselho você daria, né? Ele trouxe aqui, que você para os RHs para promover uma transformação cultural? Eu acho, Mauro, que tem um desafio que é começar pela liderança. Mesmo que a gente consiga mobilizar um número grande de pessoas, que isso sim vai ter impacto, é muito importante, porque no final, decisões como quem contrata, né, quem desenvolve, quem promove, ainda acontece pela liderança, né? Então, eu direcionaria, e se você conseguir uma pessoa que seja o presidente, se você conseguir que o presidente esteja, se tiver que focar em alguém, foca no presidente, né? Porque se você tiver este sponsor, um presidente como sponsor, é muito mais fácil conseguir horário na agenda, fazer treinamento com o time, conseguir investimento para fazer os programas. Então, é um caminho, acho que é um caminho que ajuda. Ele não é suficiente, porque se as pessoas não tiverem afim, só forem para cumprir, né, a agenda nas conversas, mas eu acho que ajuda muito. E muito esforço, muita conversa, coletiva e individual. Então, porque isso ajuda a ir fazendo conexão com o tema e trazendo as conversas, as conexões, para temas que são relevantes para aquela pessoa, para aquele grupo ou para aquela entidade. Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente tem um diretor negro, né, na nossa organização, que é um cara incrível. E eu, na minha história, eu não me lembro de ter tido um par negro, de verdade. E eu liguei para ele, numa das conversas que a gente teve, eu falei, você se incomodaria de me ajudar a aprender mais sobre diversidade racial? Porque eu tenho muito pouca experiência com esse tema, né? Apesar de ter convivido na organização com muitas pessoas, mas assim do lado, trabalhando junto, eu não tinha tido essa experiência, né? E foi uma conversa tão incrível, né? Assim, o que é importante para você? O que dói quando as pessoas falam? Que termos que a gente não pode usar? Como é que você gostaria de estar envolvido nessa agenda? Se é a favor ou não é a favor de cotas, por exemplo, né? A gente teve uma conversa aberta sobre o tema. E eu acho que isso gerou uma conexão nossa para a gente trabalhar juntos na agenda, que foi muito legal. Então, eu acho que tem sim, tem um esforço coletivo que ele é importante, ele não pode ficar só restrito nos grupos que estão trabalhando, a gente vem fazendo muitas mobilizações através dos programas de educação, das palestras, dos talks, etc., das ações que a gente vem fazendo para mobilizar a organização como um todo, mas é uma jornada e também tem que entender isso, né? A gente vai avançando no tempo
numa boa direção e a gente não pode desistir, porque é algo que vai reverberando aos poucos. Você vê, a gente está na Kimberly nessa jornada desde 2007, que a gente começou a falar de diversidade, né? Então, são muitos anos para a gente chegar no avanço que a gente teve hoje, sabendo que tem muito ainda para avançar, né? Mas eu escolheria influenciar a liderança com conversas importantes, né? Que conectem na direção da causa. Uhum. Super, super. E eu acho que aqui você meio que respondeu da Plácida também, que falou qual é o caminho para convencer as empresas a contratarem 50 a mais. Alguma coisa que você quer acrescentar na tua experiência? Não, eu acho que não. E eu acho também, Plácida, que é importante tendo experimentos, né? Porque quanto mais bons casos a gente tem para contar, bons exemplos, melhor, né? A gente vai, de alguma forma, desmistificando os estereótipos de que as pessoas mais seniors são menos produtivas, ou não têm familiaridade com tecnologia, ou esses estereótipos que estão aí presentes e que eles, de verdade, não são reais, né? O tema da tecnologia hoje tem grandes influenciadores com milhões de seguidores. Ari Fontoura, né? Eu estava contando para o Sérgio, acho que foi ontem, né, Sérgio? Meu filho de 8 anos adora Ari Fontoura, ele pede todo dia ele pergunta, mamãe, ele postou algo hoje? Eu quero ver, né? Demais, demais. Então, eu acho que os experimentos que vão dando certo, eles falam por si só para a organização. Então, do meu lado aqui, eu vou contribuir. Acho que tem uma questão que a gente não pode se enganar, que a diversidade em si é difícil ela crescer muito na empresa sozinha, né? Então, assim, é o que a Lê falou. Tem que ter resultado, né? Então, assim, tem que ter bons casos. Então, a gente conseguir fazer um matching bom de públicos, diversidades, com desafios que a empresa tenha, e efetivamente isso ter resultado mensurado, é fundamental, porque não dá para contratar só porque é 50 a mais, tem que contratar porque realmente o resultado veio, né? Então, o primeiro até contrata, o segundo é mais difícil, né? Então, acho que isso é muito importante. Tem casos importantes, tem um da Apple, por exemplo, que eles criaram isso foi há alguns anos, não é recente, mas eles criaram um app de saúde que não tinha nada sobre ciclo menstrual, por exemplo. Então, provavelmente homens que desenvolveram o app e que, enfim, não considerou que tem um impacto gigante o ciclo menstrual na vida de uma mulher, né? Ontem, nem sei se eu deveria falar isso aqui, mas eu não sei se vocês viram, teve uma moça que foi baleada no Rio e a Farm fez uma ação, não sei se vocês viram isso. São decisões de negócio que são tomadas por pessoas que não sabem, não têm a perspectiva de diversidade para poder tomar uma decisão humana, né? Para tomar uma decisão e que impacta a reputação de uma marca. Sim. Então, é sério assim. Hoje em dia está muito né? forte isso, né? Exatamente. Para o bem ou para o mal. Você deu exemplo, né? De um lado e do outro, né? Exatamente. Então, assim, precisa-se sim. Quanto mais a gente não faz isso, é a coisa correta a fazer, mas tem impacto no negócio, sim. Vários impactos no negócio. Então, se a gente tiver essa clareza, né, para aonde a gente precisar desse tipo de argumento, existe também dados que provam esse benefício para o negócio, né, além de todos os outros que a gente citou aqui. Sim, total. Um caso que a gente vem falando muito, que a gente conseguiu mensurar do começo ao fim, é justamente o que a gente fez lá com o Itaú, que quebrou 2 mitos que você falou aqui, né? O sênior com tecnologia, né? E o sênior com a produtividade, né? Então, os lugares que a gente colocou o sênior para ensinar tecnologia para os clientes,
a gente conseguiu bater em 80% o KPI do que era das outras agências que eram jovens ensinando a tecnologia, né? Então, não só o cinema ensinava, como era mais produtivo, né? Então, acho que são casos que você vai construindo, medindo e replicando, né? Atendimento, relacionamento é uma barbaridade, né? O que seniors conseguem fazer, né? A Blue Jet tem um caso um ícone nos Estados Unidos também, né? Das senhoras atendendo de uma maneira super incrível, né? Enfim. Aqui estamos caminhando para o fechamento, né? Aquela hora que todo mundo deve estar falando, queremos mais, mas não tem, a sala vai se desligar em alguns minutos, então eu queria aproveitar os últimos minutinhos para ler palavras finais conosco, como é que foi essa experiência aqui, o que você quer deixar de mensagem, como é que realmente a gente continua essa conversa. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo, né, experiência, aprendendo, refletindo, trocando com vocês. Eu estou na minha jornada pessoal no tema, né, aprendendo, e muito feliz de estar atenta, porque, de fato, eu tenho visto tantas coisas que eu não valorizava, né, não sabia, né, porque não sabia, como eu era ignorante, né, em vários aspectos. E hoje, como eu posso impactar, influenciar essa agenda de outra forma, porque eu estou mais consciente, né? Então, se eu puder deixar uma mensagem para o time, assim, muito bacana que vocês estão aqui para aprender, para ouvir, para ampliar repertório, para trazer a contribuição. Então, continuem fazendo isso. E eu acho muito importante não só pensar para aqueles que são gestores de pessoas, ou gestores de RH, ou que estão nas organizações ou que têm alguma forma de impactar, não só essa perspectiva de o que você pode fazer para a organização, mas como é que isso muda a tua vida, a tua relação com a sua longevidade. Como é que cada um de nós, a gente está se planejando, né, para esse momento? Como é que a gente está lidando com os preconceitos que a gente pode ter com a gente mesmo, né? Quantas pessoas hoje em dia não contam a idade, né? Tem esse receio, por terem algum tipo de receio de serem julgadas, às vezes a forma de vestir, assim, tantas coisas que às vezes é uma forma, uma resistência das pessoas lidarem com o preconceito que elas têm com elas mesmas, né? Ou com o tema. Então, acho que o convite primeiro é a gente olhar para dentro, né? E ver como é que a gente vai evoluindo com a nossa certeza, a nossa autoconfiança, para que a gente possa estar mais forte para poder lidar com o tema e esse processo aonde no universo que a gente habita, né? E poder influenciar uma agenda positiva. Então é isso. Obrigada. Super legal, super obrigado pela sua participação, sua presença, suas palavras, super inspiradoras mesmo. O pessoal está super feliz aqui, excelentes insights, obrigado, parabéns. Eu queria só dar esses recadinhos finais de essa conversa não termina aqui, tem um convite aberto para a gente continuar. Os webinars estão terminando essa série, estamos aí bolando algumas coisas com a FIA, ainda não tem um convite que a gente possa fazer hoje aqui, mas o convite que tem deem um feedback por esse quiz que o Ricardo colocou aí no chat, a gente quer ouvir vocês, quem já se cadastrou lá no Slack, também continua a conversa por lá, e a ideia é a gente conseguir acelerar essa inclusão juntos, né? Juntos a gente conseguir acelerar mais rápido isso aqui, tá bom? Ricardo. Pessoal, um prazer grande estar acompanhando aqui, fiquei nos bastidores aqui no final, mas sempre legal ter a presença de todo mundo, que está sempre muito participativo. Para além desses pontos que o Sérgio colocou, a gente ainda tem um grupo do Slack, que a gente convidou vocês, dá para a gente ter trocas ali, a gente coloca os links das gravações, a gente vai se conversando por lá.